Você já deixou de fazer alguma coisa por ter medo? Ou então você tem se esquecido muito das coisas ultimamente? Ou de repente você tem agido de uma forma tão impulsiva que você acaba muitas vezes falando coisas para as pessoas e depois você se arrepende? Se você se identificou com algum desses sinais, você pode estar sofrendo de ansiedade. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a enfrentar os desafios da ansiedade e da depressão. E se você quer saber mais sobre esses sinais ocultos da ansiedade, me acompanhe até o final desse vídeo que hoje eu vou trazer informações sobre esse assunto para você. E um desses sintomas ocultos da ansiedade é a impulsividade. O que acontece? Quando você está numa crise de ansiedade, o seu cérebro ele tenta a todo custo sair dessa crise, parar de sentir essas sensações. Então o seu cérebro ele passa a agir por um alívio do sofrimento, ao contrário do que ele faz normalmente, que ele acaba agindo sempre em busca de prazer. E aí esse alívio imediato do sofrimento te faz agir impulsivamente. Então você acaba tomando algumas decisões que depois você se arrepende. Muitas vezes essas decisões não são as mais saudáveis para você. Então é muito comum em uma crise de ansiedade você sentir muita vontade de comer, ou então a ingestão de álcool pode ocorrer nessas situações, o uso de drogas também é uma característica, pode ser em função dessa impulsividade que a ansiedade traz. Então, são comportamentos impulsivos que no momento em que você faz esses comportamentos, que você tem esses comportamentos, você tem um alívio da ansiedade. Mas logo em seguida você já se sente culpado por ter feito isso. E aí, além da impulsividade, além de se sentir ansioso, você acaba se sentindo culpado também. E claro, isso tudo vai aumentando a sua ansiedade também. E essa mesma tentativa do seu cérebro de acabar com o seu sofrimento, ela faz também com que você evite certas situações. Então, quando tem alguma situação que te causa medo, acaba sendo meio que normal, em função da ansiedade, você evitar essa situação. Só que se você evita essa situação, você acaba não, como você não enfrenta, você não sabe se o que você teme referente a essa situação é real ou não, se o seu medo iria se concretizar ou não caso você enfrentasse. E aí, a cada vez que você evita, você vai reforçando esse comportamento de alívio. Claro, acontece a mesma coisa do que a impulsividade. No início, logo que você resolve que você vai evitar a situação, você se sente realmente aliviado, mas depois você fica se culpando porque você também não tentou fazer. Então, é um comportamento que ele produz esse alívio, mas que ele acaba também por piorar a ansiedade. E muitas vezes o medo da própria crise de ansiedade faz com que você evite certas pessoas ou certos lugares, certas situações. Porque, por exemplo, você pode evitar estar em um lugar com muitas pessoas porque você tem medo de ter uma crise de ansiedade e que as pessoas vão perceber que você tem essa crise. Ou então você evita viajar de avião, por exemplo, porque se você tiver uma crise de ansiedade durante o voo, você não tem como sair daquele local. E todos esses medos, né, tudo isso vai fazendo com que você evite todas essas situações e tudo isso vai fortalecendo a sua ansiedade. O esquecimento é um dos sintomas ocultos da ansiedade. E esse esquecimento, ele se deve, em partes, a uma possível insônia que você possa estar tendo devido à ansiedade. Então, como você não consegue dormir bem, a sua memória ela não é consolidada, porque a nossa memória ela é consolidada durante o sono, durante a fase mais profunda do sono. E se você não consegue atingir essa fase, você tem problemas na consolidação da sua memória. Então, com certeza, ela vai ficar afetada. Além disso, a ansiedade faz com que você queira fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que você busque sempre fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, porque você tem a impressão de que se você não fizer 1001 coisas ao mesmo tempo, você não vai dar conta de fazer tudo.
E aí, com isso, você também não consegue se concentrar no que você está fazendo. E aí, é claro que você não vai conseguir lembrar do que você fez ou de como você fez, porque você não consegue focar em uma coisa, porque a sua atenção está dispersa em mil e uma coisas que você está fazendo. E além de você não conseguir focar no que você está fazendo, isso também faz com que a chance de você errar no que você está fazendo também seja aumentada. E aí vem a autocobrança. Aí você se cobra excessivamente pelos erros que você cometeu. Então, tudo isso vai contribuindo, tudo isso vai se tornando uma grande bola de neve e vai contribuindo para que a sua memória seja afetada também. Outro sintoma oculto da ansiedade é a indecisão. Então, você passa a ter dificuldades em tomar até pequenas decisões, por mais simples que sejam, porque é como se você não conseguisse abrir mão de uma coisa para ter a outra. E aí até essas decisões pequenas elas ficam comprometidas. Então, se você vai sair, por exemplo, e aí você não sabe se você vai usar o casaco preto ou o casaco marrom. Aí você pensa que vai com o preto porque tá um pouco frio e aí ele é mais grosso. Mas daí você fica pensando que vai passar muito calor. Aí você olha para o marrom, mas daí você acha que ele é muito fino e que você vai passar frio. E aí você não consegue chegar numa decisão, você tem uma dificuldade muito grande para chegar na decisão do que escolher. Não, você não consegue entender qual é a melhor opção, julgar qual é a melhor opção, então isso também fica comprometido. E outra situação, ou o quinto sintoma de que você pode estar ansioso, é quando você começa a duvidar da sua capacidade de enfrentar uma nova crise de ansiedade. Então, é claro que quem já passou, quem já teve uma crise de ansiedade, sabe que é desesperador, sabe que é difícil passar por uma crise de ansiedade. E aí você fica com medo de ter uma nova crise e não conseguir dar conta dessa nova crise. E você começa realmente a duvidar dessa sua capacidade, começa a ter essa insegurança. E aí o que acontece é bem interessante até, porque quanto mais medo você tem de ter uma nova crise, aumentam as chances de você ter realmente uma nova crise, porque você fica alimentando isso o tempo todo. Então, a partir do momento em que você entende como é que funciona esse mecanismo da ansiedade em você, quando você entende que é passageiro, que é algo que vai passar, a chance também da intensidade e da frequência das tuas crises diminuírem é bem grande. Esses então foram os 5 sinais ocultos da ansiedade e eu espero que essas informações tenham ajudado você. E se por acaso você se identificou com algum desses sintomas, se você está passando por alguma situação dessas, procure um profissional especializado que vai ajudar você a lidar com essa situação. E se esse conteúdo ajudou você, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida.